Lula perderá as eleições em 2026. Fique até o final deste vídeo e você aprenderá como analisar aos dados corretos que comprovam isso. Eu sou Carlos Stefan, arquiteto de narrativas e estrategista de campanhas políticas. Antes da gente prosseguir, eu peço que você deixe o seu like, siga o canal e ative os sinos de notificações para receber mais conteúdos como este aqui. Antes da gente falar do presente, a gente precisa voltar no passado, entender a construção desse cenário que resultou na queda de Lula. Vamos voltar mais precisamente em 2014, após a reeleição de Dilma Rousseff. O seu governo já tinha uma aprovação baixa de 40%, indicava a pesquisa Ibope naquele momento. Uma pesquisa que foi feita após 2 meses após a sua reeleição. Os dados mais importantes que chamam a atenção nessa pesquisa, a taxa de juros, grande parte da população já desaprovava, o combate ao desemprego, muito da população já desaprovava, segurança pública, 71% da população já desaprovava o governo de Dilma. E o combate à inflação também era um governo que foi reeleito no controle do sistema da máquina. Vamos ver como foi a aprovação de Michel Temer após o impeachment de Dilma Rousseff. Apenas 7% da população brasileira aprovava o governo de Michel Temer e 62% desaprovava. Vamos para o período de pandemia em 2020, quando o governo de Bolsonaro tinha uma aprovação de apenas 35% e reprovação de 33%. Eu peguei essa pesquisa, não a pesquisa de 2021 e 2020, para mostrar como foi importante o peso da mídia para tentar queimar o governo de Bolsonaro em plena pandemia. E a explicação é simples. Nós tínhamos os governos estaduais contra o governo Bolsonaro, nós tínhamos a ação do Supremo Tribunal da mídia em peso, João Dória, o garoto propaganda da mídia nacional, com o seu púlpito diariamente fazendo as suas colocações esdrúxulas com aquele gabinete itinerante, mas em termos de pandemia a gente sabe que foi um descalabro, um roubo a céu aberto com tanto desvio de recursos naquele momento, um momento caótico para o Brasil. Mas quando chegamos em 2025, dezembro de 2025, nos deparamos com uma nova pesquisa feita no dia 29, ontem, hoje é 30 de dezembro de 2025. O governo Lula termina o ano com desaprovação de 50% e aprovação de 45%. O que você acha disso? Menos de mais ou menos um ano antes das eleições, nós temos um índice de desaprovação do petista de 50%. Agora que nós chegamos no presente, nós vamos agora nos debruçar aos dados que levaram a esse resultado real dos dias de hoje. E vamos começar isso pelo próprio Congresso Nacional. Em 6 de outubro, o Brasil elege Congresso mais fragmentado. Veja, vencedores e perdedores. E aqui começa a confusão. Perdedores, PT, MDB e base aliada. E aí você tem o Democratas, o antigo Democratas, que depois teve uma fusão. Nesse momento, o Congresso Nacional já começava a dividir as suas cadeiras e grande parte migrou para a direita. A comprovação disso são a quantidade de projetos aprovados na Câmara dos Deputados em 2013. 134 propostas. Veja que esse número amplia em 2017 para 168 projetos aprovados. Em 2025, 450 projetos de leis e decretos, olha só a quantidade, muito maior. Por quê? Hoje a gente tem um Congresso muito mais polarizado, mas grande parte voltado à direita. Quando a gente sai do Congresso, vamos para o Supremo Tribunal. O que o Supremo fazia em 2013? Eles ainda julgavam as ações relacionadas ao mensalão,
as repercussões relacionadas a isso, os volumes de decisões eram maiores, ou seja, o Supremo era menos político, questões sociais, jurídicas e os temas diversos dominavam as pautas do Supremo Tribunal. Quando chegamos em 2017, ainda o tema da Lava Jato, a posse do ministro Alexandre de Moraes, o foro de prorrogativa de função, além de imunidades parlamentares e questões tributárias, essa era a temática do Supremo. Quando chegamos em 2021, medidas restritivas na pandemia começam a ser tomadas, ou seja, o Supremo agora começa a interferir no Executivo, dando poder supremo às prefeituras. Quem não se lembra, todo mundo sabe que a União Federativa comanda os estados e os estados ajustam, orientam os municípios. Se inverteu essa ordem com relação aos recursos destinados à pandemia. O tema da pandemia foi central e ali foi o momento para que o Supremo começasse a ser mais ativo politicamente. Em 2024, o Supremo é totalmente político. Inquéritos relacionados à defesa da democracia, transparência nas emendas parlamentares e a proibição de comemorações do golpe de 1964. Percebam que em 2025 o Supremo ele é praticamente o executor da política brasileira. Então ele começa a responsabilizar as plataformas digitais, ele começa a trabalhar, ele finaliza a anulação da Lava Jato e, aqui não diz, mas o julgamento de Bolsonaro. Ou seja, o país em 2025 parou para o ano todo para discutir o julgamento. E o centro da atenção foi o Supremo Tribunal. Antes da gente continuar, eu quero que você me diga, você acha ou não que o Supremo Tribunal atuou de forma como um executor, como o governo, ou ele não é tão politizado, ele está agindo conforme as leis? Eu acho que o Supremo passou claramente a linha do limite e deixou de cumprir com as suas tarefas, que é competente ao Supremo Tribunal. Quantos governos de esquerda governavam os países da América do Sul em 2014? Você sabe isso? Você sabe? Isso é muito importante, a gente saber por quê, para afirmar por que Lula não vai se reeleger em 2026. Bom, Argentina, Brasil, Bolívia, Venezuela, Equador, Uruguai, Peru, Chile e Paraguai. Todos esses países eram países de centro ou centro-esquerda, né? A maioria. Nós temos aí o Horácio Cartes, que está dizendo aqui que é de centro-direita, mas a maioria esmagadora era de centro-esquerda. Em 2018, esse número cai para Venezuela, de Nicolás Maduro, Bolívia, de Evo Morales e Uruguai, de Tabaré Vázquez. Chegamos, então, em 2022. As vitórias da esquerda foram de Lula, Petro da Colômbia, Maduro, depois, um ano depois, e os governos já existentes como Bolívia, Guiana e Suriname. Mas o mapa político tomava um outro formato. E o formato era que em 2025, 6 países da América do Sul: Brasil, Colômbia, Guiana, Suriname, Uruguai e Venezuela. Junta Colômbia, Guiana, Suriname, Uruguai e Venezuela sem nenhuma importância. E no mapa a gente consegue observar isso aqui. Olha só, pintado de azul direita e de esquerda pintado de vermelho. É uma disparidade. O Brasil está cercado por um globo de direita. Por isso que esse é um dos pontos também que afirmam a tese de que Lula não conseguirá se reeleger em 2026. A influência dos governos externos farão muita importância nas eleições de 2026. Por quê? Veja Trump. Trump, ele está dando uma atenção à América do Sul. Começou com relação à guerra que está se estabelecendo na Venezuela. E todo mundo sabe que a Venezuela não é o maior país
relacionado ao narcotráfico internacional. Nós sabemos que no Brasil o narcotráfico internacional é muito forte e está instalado, sim, nas instituições políticas. E Trump sabe disso. Trump sabe da importância de um país continental como o Brasil. Então, eu acho que a Venezuela é apenas uma porta de entrada para um problema muito maior. Gente, a América Latina, com a Argentina, com o Chile, com o Paraguai e outros países que estão aí se colocando ao lado da direita, estão se aliando rapidamente ao governo norte-americano. E o Brasil está ficando isolado. O Brasil, com a pauta do BRICS, Trump conseguiu anular todas essas questões que colocaram o Brasil dentro da condição do tarifaço. Isso tudo, para a gente, pode ser simplesmente uma discussão relacionada a Bolsonaro, a julgamento de Bolsonaro, mas vai muito mais além do que isso. Vai além, tem a questão do recurso natural, insumo, da economia e quanto o Brasil pode ser parceiro de países grandes, potências, que fazem frente à economia norte-americana, como a China e a Rússia. Agora, o que o Lula fez nesse governo de 4 anos que pudesse justificar a sua reeleição? Olha só a quantidade de viagens que Lula fez em 2025. Em março ele foi para a Ásia, em julho ele foi para a Europa, em agosto ele foi para a América, em outubro ele foi para o Sudeste Asiático, em dezembro ele foi para a África. O que Lula fez? Absolutamente nada. Você não tem um projeto que possa justificar a aprovação do governo Lula. Mas o que o governo Lula apresentou pra gente? Olha lá, greve nos Correios. Nós estamos aqui, ó, 2 horas e os Correios estão de greve. É isso que o governo Lula apresentou de programas e projetos em 2025. Bastante greve, bastante polêmica. Olha, greve dos Correios, escândalo do INSS, envolvendo familiares do Lula. Mesadinha para o filho de R$300 mil. Isso vai ser investigado, obviamente. A Câmara está tentando trazer o filho do Lula para depor, mas a gente sabe que isso é uma missão quase que impossível, a blindagem está forte. E o caso Master. Agora o caso Master, que envolve diretamente o Supremo Tribunal, diversos ministros supremos, parentes dos ministros supremos, toma conta. Veja, a popularidade do Lula também está relacionada à popularidade do Supremo, que ao estar encharcado dessas denúncias, desses esquemas, desse nível de corrupção astronômico, coloca Lula numa desaprovação ainda maior. Vamos ouvir aqui essa sonora rapidinho, o que o jornalista do UOL fala sobre a sucessão de Lula. Deve acontecer na esplanada dos ministérios em 2026, a posição mais estratégica que pode ser objeto de mudança é a do ministro Fernando Haddad da Fazenda. O ministro não demonstra assim muito apetite para ser candidato em 2026, especialmente se tiver que ir para o sacrifício mais uma vez. Mas é exatamente isso que o PT quer que ele faça e o Lula também não esconde que não ficaria triste. Os dois vão pressionar Haddad para sair de novo candidato ao governo do estado de São Paulo, como ele já fez na eleição anterior. Para quê? Para dar um palanque forte para o Lula. O desempenho do Haddad como candidato a governador foi o melhor que o PT já teve. Não conseguiu se eleger, mas conseguiu dar votos que foram cruciais para a eleição do Lula no estado. Pois bem, se isso acontecer, o que seria de Haddad no futuro? Já que Tarcísio de Freitas disputando a reeleição na cadeira é muito mais forte do que já era 4 anos atrás. Sinceramente, que estratégia é essa do PT? O que você acha disso? O que você concorda com isso? O PT já não acabou? Deixa aí nos comentários. Falta ainda um pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Você que chegou aqui no final, você está de parabéns. Obrigado por seguir aqui até o final. Agora você está acumulando muitos argumentos técnicos voltados à pesquisa. Pesquisa simples. Não estamos falando de pesquisa feita na rua. Pesquisa feita no Google mesmo, que comprova esses dados que eu estou dizendo. Olha, o mapa político de 2024 nas eleições municipais. PSD foi o maior vencedor, com 887 prefeituras, o MDB em seguida, o PP em seguida, a União Brasil, o PL, os Republicanos,
o PSB, PSDB, o PT com apenas 252 prefeituras em todo o território nacional. Você ainda tem dúvidas de que o PT e o Lula acabaram? Eu não. Eu quero que você participe, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, aquelas pessoas que você gosta de conversar sobre política, tá bom? Eu torço muito para que o Brasil tenha um 2026 muito melhor, mas isso passa pela perda da corrida eleitoral de Lula da Silva. Deus abençoe o nosso Brasil.